Muitos vendedores experientes que já estão naquela mesma região há anos, já estão no mercado há muito tempo, têm sentido uma diferença muito grande na hora de se relacionar com seus clientes e na hora de vender. O produtor tem mudado bastante e isso tem incomodado muitos vendedores sênior por aí. Hoje, se a gente pensar em concorrência, que aumentou muito e no mercado que mudou tanto, a gente vai encontrar algumas respostas, mas eu quero fazer essa provocação e eu quero que você já pense a respeito disso. Quem é ou o que é que está tomando os seus clientes? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas. Nós estamos no ar há 3 anos e meio, mais do que isso até. Então tem muito conteúdo aqui para você nesses episódios anteriores. Tem muita coisa pela frente ainda, né? Vida longa ao Agro é Vendas, que é companheiro de estrada de tanta gente por aí. Se você está conhecendo agora esse podcast, clica aqui para seguir a gente, se inscreve no nosso canal. Você que já está aqui há muito tempo, faz isso também e ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Tem aqui embaixo todas as minhas redes sociais também para a gente continuar essa conversa depois. E esse tema foi escolhido aqui com muito carinho, com muito cuidado, pensando no que a gente tanto escuta nos treinamentos que a gente faz dentro das empresas ou quando eu estou online, seja com os meus mentorados, com alguma empresa também conversando ali. E não é uma dor somente das pessoas que já são novas no mercado. É uma dor, aliás, maior de quem está há mais tempo no mercado, porque afinal de contas, eu falo que a pressão que já existe do próprio vendedor, de que ele precisa ter resultado, que ele precisa vender, né? Não é só a pressão do gestor ou da empresa, existe uma pressão que cada pessoa se coloca também muito, né? Uma cobrança, uma autocobrança muito grande de eu tenho que vender, eu tenho que ter resultado. E quanto mais tempo as pessoas estão no mercado, pode reparar, mais elas se cobram por resultado. Porque, afinal de contas, se há anos atrás, aí, se a gente pensar há 5 anos atrás, 7 anos, 10, não precisa ir tão longe, né? 5 anos atrás, o mercado já estava muito diferente. As negociações eram diferentes, fluíam mais, o cliente que comprava de você, que era um cliente fiel, comprava já e não tinha tanta cotação, tanta coisa assim, né? Então, esses vendedores que já estão mais tempo no mercado sentem ainda mais isso, ainda mais essa pressão por não estarem conseguindo ter resultado, e são essas pessoas que muitas vezes a gente está vendo aí adoecendo, pirando aí, precisando de ajuda, porque estão se sentindo realmente mal fisicamente, mentalmente, por causa desse resultado que não é o mesmo de tempos atrás. A gente sabe que o mercado mudou muito, a gente já fala aqui o tempo inteiro, né, sobre novas gerações, mas eu quero trazer uma outra visão com detalhes aqui diferentes para você e te mostrar muito aqui a respeito disso. Então nós vamos começar já aqui entendendo que se existe um mercado diferente, se existem formas diferentes de comprar e de negociar, e que não é simplesmente porque o cliente comprou de você a vida inteira que ele necessariamente vai continuar comprando, não dá para garantir isso, né, com tanta concorrência, com tantas possibilidades que ele tem aí de comprar de outras pessoas. A gente precisa entender, já saindo de um conceito que é o seguinte: vender no improviso já não funciona mais. E eu nem tô dizendo, gente, improviso no sentido de gambiarra, de coisa mal feita, não. Eu tô dizendo de improviso, aquilo que você faz com muita naturalidade, aquilo que você já faz intuitivamente, ou seja, faz assim a vida inteira e aí vai, por exemplo, se relacionar com o seu cliente, você fala, não, relacionamento com o cliente, eu sei, eu conheço meu cliente, né? A verdade é que quando a gente vai fazer qualquer tipo de pesquisa com os vendedores, que pega assim, ó, a principal carteira, né, os principais clientes que ele tem ali, desses principais, tem tanta coisa que esse vendedor não consegue responder se ele tiver que preencher um formulário, e eu te digo por quê, porque tá tudo dentro da cabeça. A quantidade, gente, de vendedor sênior que a gente treina aqui na MX e que o tempo todo é a mesma conversa. Ah, mas isso eu sei. Tá, você sabe, mas está onde isso anotado? Não, anotado em lugar nenhum, eu sei. Então, as pessoas contam muito com o que está dentro da cabeça, com aquilo que a pessoa já sabe e esquecem completamente que num mercado diferente, num cenário diferente como esse que a gente está vivendo, não dá para continuar fazendo vendas do jeito que fazia antes.
as relações continuam sendo fortes e importantes, o relacionamento com o cliente, a parte humana continua sendo importante com toda certeza, e no nosso mercado vai continuar sendo importante para ir muito tempo para frente, sabe? Só que cada vez mais a gente vê pessoas comprando na internet, e não tô falando de clicar num site, num anúncio só e comprar não, que também é um número que já vem crescendo muito nos últimos anos, mas eu tô falando de compra na internet até no sentido de uma cotação que é feita, né? Isso aí, meu Deus, é tão comum. Então o produtor vai lá, manda mensagem no WhatsApp para um monte de gente, às vezes faz até uma lista de transmissão, quem nunca viu isso aí, né? E pede o preço. E aí ele vai fazer de acordo com o que ele recebeu ali de proposta, ele vai comparar e ele vai comprar. E não adianta você achar que o seu cliente vai sempre te dar preferência e contar com isso. É esse contar com isso, inclusive, que tem feito muita gente adoecer, muita gente ficar aí muito nervoso, muito preocupado, muito tenso, porque a gente conta só com essa relação de anos, a gente conta com essa fidelidade do cliente e não dá para ser um cliente extremamente fiel e deixar de olhar para as outras oportunidades que estão no negócio, no mercado aí para eles, né? Então, o produtor tá certo sim de fazer cotação, você me desculpe dizer, ele tá certo de olhar para o lado, de ver outras possibilidades, mas tem coisas que a gente pode fazer para a gente se proteger de certa forma, para a gente cuidar um pouco mais disso, e garantia, meu amigo, a garantia não existe. Garantia é algo que não dá para eu dizer, olha, eu assino aqui embaixo e você vai, com toda certeza, todas as vezes ganhar uma negociação se você fizer isso aqui. Alguém, aliás, que te promete isso, está prometendo errado, tá? E se não for algum corte meu que alguém pegou, se não for alguma coisa que eu estou explicando depois o que eu quero dizer, eu nem falo isso, eu não prometo para as pessoas que só fazendo isso aqui vai ter 100% de certeza que alguém vai comprar de você. A gente perde negociações, é fato. A gente aqui também na MX perde algumas negociações, sim. Mas o que fazer para você sempre se aproximar mais do sim, para você continuar com esses clientes mais fiéis? E aí a gente começa pensando assim, ó, olha uma análise que eu quero que você faça diferente do que às vezes as pessoas estão fazendo por aí, ou vamos dizer assim, trazer para palavras aquilo que está acontecendo, né? Quando a gente fala de venda para um produtor, muitas vezes a gente considera a venda para uma pessoa física, certo? Então tem aí a pessoa que vende B2B, que vende business to business, ou seja, é uma empresa vendendo para outra, então é um fabricante vendendo para uma loja de insumo, é a fábrica lá, a indústria de máquina agrícola vendendo para quem está na concessionária. Então é uma venda B2B, business to business, a gente está falando de uma empresa vendendo para outra. Depois, quando a gente fala de B2C, business to consumer, a gente está falando de uma empresa que vende para o consumidor final, para o cliente que é o CPF, que é a pessoa física. E a vida inteira a gente aprendeu a lidar com uma venda para um produtor rural como se fosse uma venda de pessoa física, pelo menos no sentido que a gente leva de relacionamento, de formas de negociar, né, de tudo que é feito. Só que eu quero te dizer que mesmo que ainda seja um CPF, mesmo que você esteja vendendo para esse CPF na hora de tirar a nota, hoje muitas propriedades já compram no formato de empresa. Elas já estão organizadas como empresa. E o que é isso? O produtor que já tem alguém ali dentro que é o próprio agrônomo, veterinário, que é o técnico que faz as recomendações. Então ele tem uma estrutura, ele tem um escritório que tira nota, ele tem as pessoas ali que fazem a parte de anotações e de documentações no dia a dia, e ele tem um comprador. E é esse tal desse comprador que está tirando a noite de sono de muita gente, porque o comprador, numa fazenda, numa usina, onde for, ele muitas vezes tira essa possibilidade de você ter esse laço mais forte com o seu cliente, essa proximidade, e às vezes literalmente é tirado, ou seja, não existe mais você ir lá para negociar, para conversar, para mostrar um pouco mais de você. As pessoas às vezes não querem nem receber o vendedor, eles querem somente a cotação, a proposta, e depois te respondem ou nem respondem, você vai saber depois comprou de outro. Isso de tirar esse vínculo e tirar essa possibilidade de relação próxima, de contato próximo,
é que faz com que tantas vendas estejam ficando mais difíceis. Então, se antes a gente vendia para pessoa física, para um CPF, mesmo sendo ainda um CPF, lá na hora de tirar nota, a gente precisa enxergar mais como empresa. E toda vez que a gente vende para uma empresa, a gente pensa em outras coisas. A gente tem que levar outras questões aqui em conta, de que é uma venda complexa, que passa por mais camadas, que tem mais pessoas que são influentes nessa tomada de decisão. E aí uma série de elementos que eu não vou detalhar tanta coisa aqui, mas eu quero que você já comece aqui, que a gente comece essa conversa nessa mesma página, entendendo isso, porque se o seu cliente já compra como empresa, não dá mais para você continuar vendendo só intuitivamente, vendendo como se você estivesse falando só com uma pessoa, porque não é só essa pessoa que você tem uma relação de uma vida inteira que toma decisão mais. Tem outras camadas, tem outras pessoas que influenciam nisso, ou até que tomam a decisão final, não é nem mais esse produtor que você se relaciona aí há uma vida inteira. Então, se a gente tira esse elo, essa conexão com a pessoa que você conhecia há muito tempo, o que você tem que começar a fazer? Começar a trabalhar a venda de uma forma diferente. Não dá mais para fazer só de forma intuitiva, natural, do jeito que você sabe a vida inteira aí. Isso aí você pode até somar para o que eu vou te explicar aqui, o que eu vou trazer para a gente discutir. Mas somente assim não dá para trabalhar mais. Então a gente precisa, pensando que é uma venda B2B, a gente está vendendo para uma empresa, olha até um dado aqui de mercado, né, de uma pesquisa que mostra sobre esse formato de venda aí, e eles mostrando aqui assim, ó, os compradores hoje consomem mais conteúdo, pesquisam mais sozinhos antes de falar com o vendedor. E aí, como esses compradores estão mais preparados, e aí tem uma série de pontos aqui dentro desse episódio que eu trouxe de pesquisas para a gente pegar assim, esses levantamentos e entender. Então, o meu cliente, ele cota mais, ele conversa mais com outras pessoas, ele vê mais coisa na internet, vê outras possibilidades, outros lugares para comprar, ele está mais organizado, né? Ou seja, ele é mais crítico na hora de tomar uma decisão, e não é só sobre o preço, ele é mais crítico em diversos sentidos, porque ele começa a observar outras possibilidades, sendo que ele está ali com uma pessoa específica para isso, né? Quem não evoluir, gente, nessa forma de vender, eu sinto dizer, esse incômodo que você está sentindo hoje, porque você está perdendo algumas negociações, algumas cotações que você participa, que você às vezes nem participava antes de cotação, ou participava e ganhava, que você está perdendo agora, isso tende a aumentar se você continuar trabalhando só do jeito que você está trabalhando hoje. Então a gente precisa mexer, mudar aqui. Se esse mercado está tão diferente, esse cliente está tão diferente, você precisa entender mais sobre o seu cliente. E não adianta vir falar comigo que você conhece o seu cliente. Não adianta vir me contar a história aí e achar ruim quando eu falo que as pessoas, na verdade, não conhecem bem os clientes, porque se você tem tudo só dentro da sua cabeça, você não conhece de fato os seus clientes. Não dá para lembrar de tudo, não dá para fazer associações e análises quando você está com tudo só dentro da sua cabeça. A gente hoje tem inúmeras ferramentas para fazer isso e sim, você precisa, de uma vez por todas, somar o que você tem de experiência, de visão de mercado, de conhecimento sobre os seus clientes, aí que seja, a outras tecnologias que te ajudem a analisar isso. Eu não estou falando, presta atenção nisso aqui, eu vou falar e eu vou ser bem firme na hora de te falar isso, talvez eu repita isso algumas vezes aqui mais, porque eu falo e parece que as pessoas não estão escutando, prestando atenção, principalmente quando eu falo com um vendedor sênior, que já vem aqui para quando eu falo, por exemplo, de tecnologia, de ferramenta, e fala assim, isso aí é uma bobagem, isso aí não funciona. Há pouco tempo eu recebi um feedback, inclusive, de um treinamento que eu dei, de uma pessoa que escreveu bem assim, um monte de gente anotou durante o treinamento, um monte de gente estava interessado, quis aprender, mas teve uma pessoa que escreveu desse jeito. Eu não acredito que relacionamento com o cliente é feito através dessas ferramentas. A gente estava falando, inclusive, de inteligência artificial. Eu falei, gente, mas eu não falei essa frase em momento nenhum. Então eu vou te falar aqui e guarda isso, grava isso. Eu não estou te dizendo que uma máquina, uma ferramenta, uma planilha, uma inteligência artificial, por enquanto, vai substituir você. Ela sozinha não. Mas uma pessoa que usa essas ferramentas, mesmo que mais jovem que você, menos experiente que você, já está assumindo a frente
nas negociações e na hora de conversar com os seus clientes aí. Isso sim, isso pode dizer que fui eu que falei, que eu assino embaixo. Agora, ai, Miri, mas eu não acho que relacionamento com o cliente vai acontecer só através dessas ferramentas. Eu não acho que isso aí que é a forma de fazer relacionamento com o cliente. Meu Deus do céu, eu não falei isso. Eu falei que é a soma de uma ferramenta ou de várias ferramentas que te ajudem a somar o que você tem de experiência para você, então, ir lá e você se relacionar com o seu cliente. Tá entendido? Só pra gente não ficar nesse vai e vem aqui de Miris, mas eu não acho o quê? Eu também não acho agora ainda que uma ferramenta sozinha vai substituir você, mas fica esperto, tá? Porque as coisas têm crescido muito rápido, têm evoluído muito rápido essas ferramentas todas aí no mercado e eu não sei não, tá? Se daqui a pouco uma ou outra venda aí você não vai começar a perder também para ferramentas que estão operando ali e foram programadas. Eu não sei não, tá? Aí eu já não sei. Olha que interessante. 84% dos compradores B2B afirmam que a experiência de compra influencia tanto quanto o produto ou o serviço que está sendo oferecido. Experiência de compra. Por acaso você já estudou a respeito disso? Você entende o que significa experiência do seu cliente? E esse episódio não é para a gente falar sobre isso, a gente vai ter outro momento depois, daqui a mais tempo, mas pensa, começa a estudar mais. A gente tem alguns mentorados aqui que a gente coloca no plano de desenvolvimento individual deles para eles estudarem mais e a gente direciona materiais para eles aprenderem mais a fundo a respeito de experiência do cliente. É conteúdo nosso, de aula, nas nossas mentorias também, a gente direciona também nossos clientes a respeito disso. O seu cliente, em cada ponto de contato que ele tem com você, independente se é você mesmo que está atendendo, se é quem foi lá entregar o produto, se é a pessoa do crédito ou do faturamento ou de qualquer outra área da empresa que ligou, ou se é ele que foi lá na loja e você não estava e ele foi atendido por outra pessoa, até por telefone ou pelo site aí, mas qualquer ponto de contato do seu cliente com você, com sua empresa, com seu negócio, ele tem que ter uma experiência boa, ele tem que sentir que ele está sendo bem atendido, que fazem questão dele, que as pessoas gostam dele, não é só com você. Então, vê que não adianta você pensar só no seu umbigo, você achar que é só você que resolve tudo, que só você que atende o cliente, porque não é mais. E tem número aqui mostrando, né, o quanto que isso é importante na tomada de decisão. E aí, eu sei que tem gente que faz só a cotação e que não quer nem saber de conversar, tá? Mas isso é na venda. E na hora da entrega? E na hora de fazer realmente o faturamento? Como é que está sendo a experiência? Para saber que se você já, uma vez vendendo, vai ter porta aberta para vender de novo, ou se você está aí, às vezes, fechando portas, porque você, de repente, não quer se envolver muito na parte de pegar os dados do cliente, na parte de ajudar a olhar linhas de crédito ou de outras coisas ali que vão ser fatores essenciais para a compra ser efetivada. Você está achando que é só aquele setor específico da sua empresa que resolve isso, mas tá muito enganado, tá? Tem que acompanhar de perto, sim. E você ser proativo, você ir buscando essas informações aí, se você quiser continuar com o seu cliente perto de você. Vamos falar de dados aqui. Eu preciso te falar a respeito de dados. Aquilo que eu falei, que é a informação que está dentro da cabeça das pessoas e que tem valor, mas está ali, ó, desorganizado, tá ali tudo amontoado na cabeça e não permite que a gente faça análises, porque é só a nossa capacidade de analisar aquilo que está armazenado às vezes há muito tempo. Tem detalhes que a gente não vai nem lembrar mais, né, sobre os clientes. Então, a gente precisa começar a trabalhar vendas mais baseado em dados específicos, concretos, levantar dados para a gente tomar decisões. Dados esses que podem ser de acordo com o perfil do seu cliente, que podem ser dados relacionados à compra dele mesmo, né? O quanto que ele comprou de você nos últimos anos, então um histórico de compras, mas que também são dados que são coletados no dia a dia à medida que você conversa com o seu cliente. Se a gente não faz gestão da carteira de fato, a gente não vai conseguir manter um cliente por muito tempo com a gente, com tanto concorrente chegando no mercado e com essa forma diferente dele fazer compra. E a gente só faz gestão de fato da carteira quando a gente tem dados para avaliar. A gente levanta dados e organiza eles em algum lugar que não seja na sua cabeça. Então quem fala comigo que faz uma excelente gestão de carteira e que está tudo aqui, ó, dentro da cabeça,
eu já vou dizer que não está fazendo gestão, está fazendo ali improviso, tá fazendo até de forma inteligente, racional, estratégica, mas gestão da carteira. Para a gente fazer gestão, a gente precisa de dados, né? Para a gente fazer essa organização dos dados, existem sistemas de CRM, assim como existem outras possibilidades de você fazer um CRM, que é a sua gestão de relacionamento com o cliente. Então, você pode ter dados dos seus clientes em planilha, em um aplicativo gratuito, que às vezes a gente até ensina isso para alguns mentorados, que é um monte de empresa que não tem CRM mesmo, né, um software contratado para isso, ou que está ali numa fase que agora que está contratando tal, a gente fala, olha, já começa a usar, usa um aplicativo, a gente manda um modelo de planilha, a gente organiza tudo aqui para a pessoa ter algo mais palpável para ela usar e colocar os dados ali, depois ela passa limpo isso para um sistema da empresa quando tiver. Mas não dá para a gente não pensar nisso. E tem vendedor de empresa que não tem CRM, que é um software de CRM, não tem nem planilha direito, mal lança as coisas ali, anota no caderno, sei lá, e tá ali dizendo com toda firmeza que conhece muito dos clientes e que sabe fazer gestão da sua carteira. Cuidado, tá? Cuidado para não se enganar com isso. Olha um dado relacionado a CRM, inclusive, tá? Quando a gente tem, de fato, um sistema organizado para isso. Pode ser um software, uma planilha, um aplicativo, mas que você de fato tenha isso organizado, que não seja só um monte de coisa solta. Eu falo que às vezes até uma anotação num bloco de notas do celular já ajuda, né? Mas é obviamente que quando você tem uma possibilidade de montar um funil de vendas, de colocar as etapas ali, de organizar e ir movendo o seu cliente à medida que você vai passando com ele pelas etapas, faz muito mais sentido, vai estar muito mais organizado. Tem uma pesquisa aqui que mostra, que eu estava lendo, sobre o uso de CRM e a influência de você implementar um CRM na conversão, retenção e eficiência do seu processo de vendas. Olha isso. O uso de CRM pode levar a um aumento de conversão de até 300%. Imagina isso? E é o que a gente vê dentro das empresas que antes não tinham e que implementaram, e vai um processo de implementação aí, às vezes passa meses, anos, né, implementando, mas na hora que o vendedor começa a anotar e começa a usar essas informações para avaliar e tomar decisão, gente, eu não duvido que esses 300% ou até mais aconteçam, porque o que a gente vê é que a gente traz dados para tomar de decisão, a gente traz informações que a gente nem estava lembrando à tona ali, ó, fácil de ver, né, completamente visíveis ali, visuais dentro de um sistema, que aí sim a gente vai fazer vendas de uma forma inteligente. Então, não é uma tendência, não é algo lá para frente, muito menos não é modinha. CRM é extremamente necessário para você fazer gestão das suas vendas e da sua carteira de cliente e do seu relacionamento com seus clientes. Então, é algo extremamente urgente para as empresas implementarem. E para implementar de verdade, tá? Não é só para dizer que tem um sistema ali, não. Tem que funcionar. O gestor tem que saber usar. E tem um monte de detalhe aí, nós vamos falar um outro dia de novo a respeito disso, de CRM. Inteligência artificial. E aí eu volto naquele ponto lá que eu falei, né? Do feedback lá de que eu não acredito que relacionamento com o cliente vai ser feito através de inteligência artificial. Meu Deus do céu, eu não falei isso, tá? Mas tá tudo bem. A gente precisa começar a entender que se existem ferramentas que podem te ajudar a ter mais produtividade, a enxergar de forma diferente a sua carteira de cliente, as suas oportunidades de vendas e até a forma como você sim se relaciona com seus clientes, porque relacionamento com cliente, só para eu lembrar você uma coisa aqui, está muito relacionado também se você liga para ele, quantas vezes você liga, o que você fala nessas ligações, de quanto tempo você visita, como é que você atende ele, o que você faz nessa visita, como que você segmenta os seus clientes para você traçar estratégias de ação e de relacionamento com cada um ou cada grupo de clientes que está mais próximo um do outro ali, de perfil mais próximo, né? Então, tem tanta coisa que envolve relacionamento com o cliente que com certeza eu te falo que sim, uma inteligência artificial vai te ajudar muito para você começar a tirar da sua cabeça essas informações. E aí, se você tem o CRM, ótimo, que já tem ali, é só usar uma outra ferramenta para te ajudar a trazer informação e analisar essas informações. Se você
não tem um CRM ainda, dá para você começar a preencher isso numa planilha e depois jogar numa inteligência artificial, ou até colocar ali dentro mesmo e ir montando ali os seus assistentes e montando ali as suas informações de forma organizada dentro de uma inteligência artificial para ela analisar de acordo com o que você pensa, do que você sabe, o seu jeito de analisar, só que somado também ao jeito de outros especialistas, de pessoas que têm outras experiências e visões a respeito de mercado, de cliente, de relacionamento, de sistemas de gestão, sabe? E aí vai ter gente talvez que vai falar assim, ai Miriam, mas na minha região é diferente. Ai, mas no agro, né, no nosso mercado ou aqui com os meus clientes é diferente. Gente, lá, anos atrás, vou dizer assim, ó, há 2 anos atrás, que ainda estavam bem assim, sendo ainda desenvolvidas essas ferramentas que a gente vê de inteligência artificial hoje, as mais comuns, tá? Tô falando de Cloud, tô falando de Gemini, tô falando de ChatGPT, né, dessas mais comuns. Há 2 anos atrás, elas tinham uma base de informação ali dentro muitíssimo menor do que tem hoje. Então, hoje sim, elas são capazes de fazer análises ali absurdas. A gente, inclusive, está fazendo evento presencial com os nossos mentorados agora para fazer na prática, para mostrar para eles, gente. É absurdo quanto que dá para fazer de análise usando a inteligência artificial quando você sabe usar. Daqui a alguns meses, e poucos meses, porque evolui muito rápido a tecnologia, mais e mais vai ser capaz de fazer ali dentro. Então, eu não tenho dúvida de que rápido mesmo essa ferramenta na mão de uma pessoa que sabe usar e que tem menos experiência de mercado que você, vai com certeza fazer com que seus clientes sejam mais atendidos por ela do que por você. Com que essa pessoa passe na sua frente, mesmo você, com toda a sua experiência, com tanto tempo que você atende esses clientes aí, porque você continua insistindo em fazer só do jeito intuitivo, não dá mais. Isso é a mesma coisa para gestores, tá? A mesmíssima coisa, não dá para ficar fazendo mais gestão da sua equipe, gestão comercial, gestão da sua empresa sem usar dados, CRM, um BI de repente que você tem aí na sua empresa que você consegue avaliar melhor, informações também, e usando inteligência artificial associada a essas ferramentas, que aí faz com que a gente potencialize mesmo a possibilidade de enxergar ali dentro todas as possibilidades de negócio, todas as oportunidades de melhoria que a gente pode ter dentro de uma empresa, sabe? Então, assim, não é mais tendência, gente, já é realidade há muito tempo, tá? Esse jeito antigo de fazer, sabe? De se relacionar, de fazer venda, de ir lá conversar com o cliente, de passar lá para tomar um café, esse jeito antigo aí já não está funcionando mais. Você já deve ter percebido isso na sua região. E daqui para frente, a gente vai só aumentar a tendência de chegar profissionais no mercado mais preparados que você, mesmo com menos tempo de experiência. Por quê? Porque as pessoas estão começando a estudar mais sobre essas ferramentas e a usar na prática. Então, se eu fosse você, eu não deixava lá para frente, eu não deixava para ver se isso vai funcionar, não. Sabe por quê? Porque já está funcionando, porque já é presente na vida das pessoas. Então, eu gostaria muito que você olhasse para isso com mais atenção e que você entendesse que sim, as ferramentas estão aqui para serem usadas, que sim, você vai precisar se atualizar e aprender a usar. E, gente, não é bicho de 7 cabeças, não. Qualquer pessoa que queira aprender, independente da idade, independente da facilidade que ela tem de lidar com tecnologia, ela pode aprender. O problema que a gente tem grande é que grande parte das pessoas nem quer saber. Diz que é bobagem, não quer aprender, acha que isso aí não funciona. Só que isso aí, para mim, é mais uma desculpa pelo tanto que a pessoa está acomodada e ela não quer aprender algo diferente porque ela acha que é muito difícil, porque ela acha que é totalmente fora da realidade dela, e ela nem se dá o trabalho de conhecer, de prestar atenção para entender como é e depois praticar, sabe? De buscar algum lugar onde ela possa aprender de fato sobre isso. Então, se você tá desse mesmo jeito aí, achando que não vai pegar, que isso não funciona e tal, já está funcionando, tá? E aí quem tá ficando para trás é quem acha que não funciona. Então, quando a gente fala, né, desse mercado todo que mudou, da forma de negociar, que o cliente mudou muito também, a estrutura e o jeito dele fazer compra mudou pra caramba, no fim das contas, se a gente avaliar,
Quem é que está tomando os seus clientes? Eu acho que a resposta está até aqui mais fácil, né? Quem está tomando os seus clientes hoje não é a tecnologia, não. É quem usa a tecnologia. E cá para nós, se você está totalmente fechado a aprender e a usar algum tipo de tecnologia desses, no fim das contas é você que está deixando seus clientes para os outros. Não é alguém que está roubando os seus clientes de você, é você que está deixando aberto espaço para outras pessoas chegarem mais perto e para essas outras pessoas passarem na sua frente. Então, não espera mais, não deixe isso para lá, para frente, para depois, para quando der. Vamos conversar sobre isso. Se você precisa levar para dentro da sua empresa, a gente tem programas de capacitação aqui que a gente consegue levar inteligência artificial aplicada a vendas. A gente leva todo o processo de vendas, de gestão de carteira, planejamento e de tudo que mais vai te ajudar, tanto a parte profissional quanto pessoal, a você se desenvolver. E é esse trabalho que a gente faz aqui na MX. Nós somos especialistas nisso, em levar para você aumento de faturamento, ou seja, aumento de performance em vendas e, ao mesmo tempo, aumento de qualidade de vida, de percepção de que você está evoluindo e está tendo sucesso nas coisas que você quer fazer. Então, manda uma mensagem para a gente aqui. Aqui embaixo tem um link para a gente conversar sobre isso, seja só para você ou seja para a sua empresa, para a gente falar sobre esses programas de treinamento, para a gente te ajudar e te entregar mais pronto, mais mastigado ali do que você ter que ficar aí quebrando cabeça tentando fazer sozinho. Manda uma mensagem pra gente aqui. Quem sabe ainda não dá tempo, né? Se você entrar pra mentoria, seja você ou sua empresa, de você vir pro evento que a gente vai fazer ainda agora no final do ano, e a gente vai ter outros depois pra frente, e participar aqui com a gente presencial e aprender na prática com a gente do lado, te mostrando aqui como funcionam essas ferramentas. Então, me manda uma mensagem aqui, porque eu quero que você continue no mercado, que ninguém tome seus clientes de você e que você continue faturando e crescendo muito aí. Eu te desejo muito sucesso nas suas vendas e te vejo por aí, fora da porteira.